Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos. E hoje nós estamos aqui para fazer uma conversa muito bacana com uma das melhores gestoras do Brasil, que é a Plural, tá? Então, para isso, nós vamos conversar com o Marcos. Vamos dar as boas-vindas aqui para o Marcos. Marcos, seja bem-vindo a esse bate-papo. O Marcos ele é sócio na Plural, responsável pela distribuição de asset. Bem-vindo, Marcos. Fala, André. Bom dia. Agradecer aí a oportunidade da Toro que está nos dando também, agradecer aos clientes. Espero que a gente tenha uma conversa proveitosa aí para todo mundo. Muito bom, Marcos. Para a gente começar, conta um pouquinho, né, para os clientes da Toro, para os investidores que estão aqui com a gente, um pouco do seu histórico, né? Como é que você entrou no mercado financeiro, como é que você, né, começou a chegar até onde você está hoje, né, como sócio, né, de uma instituição tão importante. E se puder dar também um pouco do histórico da própria Plural, né, que eu acho que é bacana aqui para a gente ter o contexto. Claro, vamos lá. Bom, eu comecei no mercado ali em 2007, mais ou menos, então, enquanto ainda existia o Unibanco, né, então comecei ali no Unibanco Asset, depois teve a compra, né, do Itaú, comprando o Unibanco, aí eu fui também pro Itaú, sempre na área comercial, né, naquela época atendendo clientes corporate institucionais e fazendo a distribuição dos fundos do asset, né? Depois acabei indo para fora estudar inglês na Austrália, voltei para o Brasil. O pessoal do Itaú soube que eu tinha voltado para o Brasil e me chamou de novo para voltar para o Itaú, só que dessa vez uma oportunidade na gestão, né? Então, no asset do Itaú, só que fazendo uma gestão de fundos exclusivos para também clientes institucionais e corporate. Depois disso, eu fui para o Votorantim fazer a parte comercial, né, de distribuidores, né, em 2014 e em 2012. E depois, em 2014, eu chego na Plural, que é onde eu estou até hoje, então quase aí 8 anos, né, de histórico aqui, onde cheguei à sociedade, sou responsável pela distribuição do asset. E aí, aqui, basicamente, eu atendo os distribuidores, atendo os multifamily offices, atendo os bancos, né, os fund of funds, single family office, uma parte de seguradora. Então, meu histórico está todo na parte de mercado e asset, né? Muito bom, parabéns, hein, Marcos? Belíssima carreira. Obrigado. E aí, falando um pouquinho da gestora, né, que é isso que interessa, não o meu aqui, mas o da gestora, eu acho que a Plural é uma belíssima casa, né? Obrigado aí também por ter nos elogiado. A fundação aconteceu em meados de 2009, né? Sócios do Pactual saíram do Pactual e formaram a Brasil Plural na época, que essencialmente era um banco de investimento com um asset robusto, né? Então, foi gerado esse asset ali em meados de 2009, e a história hoje continua, né, até 2022. A gente, basicamente, tem 4,5 bi hoje sobre administração, grande parte disso aí, um pouco mais de 4 bi em fundos de renda fixa e crédito, e esse diferencial em fundos imobiliários, né? Que eu vou falar um pouco mais à frente. A gestora, acho que é importante citar, a gente nunca teve default, né? Então, a gente nunca teve algum estresse em crédito, que a gente não teve o pagamento, né, do emissor. Isso é importantíssimo. A equipe continua sendo a mesma por todo esse período. Então, o Rafael Slot, que é o CIO, junto com o Alexandre Donini, que também é gestor e trader, eles iniciaram o histórico deles aqui na Plural em 2010, e de 2010 até 2022 são a mesma equipe, né? Os dois gestores permanecem, isso é extremamente importante para quem compra gestão, né? Então, não teve alteração. Então, acho que é um histórico muito vitorioso, né? É uma gestora que preza pela preservação de capital dos clientes e também com a simetria de risco e retorno favorável, e sempre antecipando a problemas, né, nessa parte de crédito, que o crédito, depois que deu problema, você não sai mais. Então, eles têm uma gestão bastante ativa. Eu vou falar um pouco disso lá na frente, que são os diferenciais nossos. Mas, de maneira geral, seria isso aí.
Muito bom. Eu acho que esse componente que você trouxe é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vê nas gestoras várias mudanças, né? Um gestor muda outro gestor, e muitas vezes o cotista não percebe isso, né? Ele acaba tendo, né, estratégias que vão mudando ao longo do tempo, e isso não fica, né, transparente para o cotista, para o investidor. Muito legal, Marcos. O seguinte, pessoal, a gente tem aqui vários fundos da Plural na plataforma da Toro que estão disponíveis. Melhor cashback do Brasil, então, depositado em dinheiro na sua conta todo mês. Mas agora eu faço a pergunta para o Marcos, que é o seguinte. Cara, conta para a gente um pouquinho sobre esses diversos fundos, né? O que eles têm de interessante, quais que são as recomendações, né, que você tem para os diferentes perfis de cliente, etc. E aí acho que a gente vai poder ajudar as pessoas um pouquinho nesse processo de escolher os melhores investimentos, né? Claro, vamos lá, André. De fato, isso é bem complicado, né, para o cliente do varejo, para ele tentar entender quais são as diferenças. Hoje a indústria tem um número de fundos, né, bastante grande, e às vezes fica difícil você entender o que cada um faz. A Toro é uma grande parceira nossa, então vocês distribuem praticamente a grade inteira da Plural, é uma grade bastante completa. A gente, não todo ano, mas constantemente, sempre que a gente vê uma lacuna ou uma oportunidade, a gente acaba fazendo um fundo novo. Então, de maneira geral, eu vou começar pelo nosso fundo mais básico, que é o nosso fundo de caixa, né, que a gente chama, que vocês distribuem, que é o Plural High Grade, tá? Então, basicamente, o que é esse fundo, tá? Ele é um fundo D1, né? Você pediu o resgate hoje, amanhã está na sua conta. Ele investe mais de 50% em crédito, né? Ele leva o crédito privado no nome do fundo, mas, em linha geral, a gente costuma levar esse fundo, como ele é um fundo caixa, a gente deixa ele alocado mais ou menos em 65% em crédito, tá? Basicamente, ativos indexados ao CDI, a gente não coloca ativos indexados ao IPCA para não dar volatilidade no produto. Qualidade de crédito altíssima, então só entra ativo high grade nele, tá? Então, se você pegar a distribuição por rating, 90% ou muito próximo disso deve ficar em AAA e AA o restante, tá? Então, é uma métrica de qualidade de crédito extremamente alta, e ele tem um objetivo de retorno ali de 101 a 105% do CDI em momentos favoráveis. Pô, mas esse D1 aí não dá o 120, 115, né, que a indústria se acostumou? Não, esse fundo não é para dar esse target de retorno, e não é para dar por qual motivo? O motivo é simples, a gente não alonga a duration do produto, então o prazo de vencimento ele é muito próximo de 1 ano para ter a tributação de longo prazo, e a gente não também, por exemplo, FDIC, a gente não coloca FDIC neste mandato, porque é fundo caixa. Então, é uma filosofia nossa, a gente não gosta de carregar esse tipo de estrutura um de fundo ativo bem dentro adequado, então, pessoal, para aquela porção mais conservadora, né, onde você quer ter a liquidez ali para o seu portfólio, é possível candidato, inclusive, por uma reserva de emergência, né, que a gente sempre recomenda aqui para os nossos investidores terem, tá, Marcos? Exatamente, essa é a ideia deste produto, tá, André? É para não ter susto em relação à cota e etc. Bom, aí partindo para outro fundo que a gente tem, esse é o crédito corporativo, né? Então, crédito corporativo 2, este é um fundo D30. A gente, neste mandato, a gente aloca muito próximo a 85% de ativos em crédito privado, também de altíssima qualidade, tá? E esse produto, o target de retorno dele é algo entre 110 e 120 do CDI, isso imaginando um juros nominal mais alto. Então, a Selic ali em torno de 10%, 12%, você pode imaginar que esse mandato vai entregar ao cotista, depois dos custos, 110 a 120 do CDI, tá? Neste mandato, a gente só coloca também ativos CDI, tá? Então, ele não tem IPCA na carteira. Ele é o nosso fundo para quem quer correr risco de crédito mais atrelado ao CDI, tá? Eu acho que em relação a esse produto é isso, André. Eu posso partir para o próximo? Vamos lá, Marcos. Acho que é assim, a gente está vendo que vocês têm uma grade, né, que ela é bem completa, né? E eu acho que assim, tudo que você está falando até agora tem muito alinhamento com, de novo, os ensinamentos que a gente gosta de compartilhar aqui, né, com os investidores da Toro, né? Então, você ter
uma parte numa reserva de emergência, com um produto com a liquidez imediata, mas você também aproveitar as oportunidades de crédito privado para trazer um pouco mais, né, de rentabilidade. E nesses casos é normal que você abra a mão um pouco em termos de liquidez, né? Então o prazo de resgate de D+30 parece ser inclusive bastante responsável, né? Às vezes a gente vê algumas gestoras que tem papéis que não são tão líquidos, né? Mas tem um prazo de resgate muito curto, isso aí pode acabar causando algum, né, descasamento num momento de estresse de mercado. Então, muito bom que vocês tenham essa postura, bacana mesmo. É perfeita a sua colocação, André. Até é importante citar isso aí em cima do que você falou. Esse produto ele era um produto D45. E aí, na crise de Covid, a gente sempre relutava em ser D30, né? A indústria inteira era D30, a gente relutava em não ser. Só que a gente viu que no pior cenário, né, no pior stress test que a gente poderia ter tido na vida até então, a gente nunca tinha vivenciado algo parecido, a gente conseguiu manobrar o produto, e a gente falou assim, não, eu acho que D30 para o que a gente carrega de qualidade de crédito aqui e prazo de vencimento é suficiente. Então a gente alterou ele de D45 para D30. E só uma informação adicional, o high grade, ele tem uma duration de 1 ano, próxima de 1 ano. O crédito corporativo, para o cliente ter ideia, é próximo de 2 anos, tá? Então também não é tão longo. Então a gente também tem essa preocupação, como você disse. E aí, como vocês passaram, né, por aquela crise do Covid, né, que, como você falou, foi, né, uma crise muito severa ali em termos de mercado, isso aí vocês, então, julgaram que seria, né, possível vir para D+30, porque você passou ali por aquele cisne negro, né? Se ali funcionava o D+30, né, então acho que realmente está testada a tese, né? É isso mesmo. Bom, aí, vindo em escala de risco, né, para o próximo produto nosso, a gente tem o plural debentures RED 30, né? Esse produto, ele é basicamente composto por emissões de debêntures de infra, então elas são quase que na sua maioria indexadas a IPCA, né, por natureza. Só que nesse produto a gente, como ele tem o RED no nome, a gente faz 100% ele redeado, tá? Então o cliente não corre risco da oscilação de abertura e fechamento da curva de juros. O que ele vai se apropriar aí é do carrego que a gente fala, né, que é o quanto que os ativos são emitidos, a qual taxa, e, obviamente, o fechamento ou abertura de spread, que aí já é uma variante, né, uma variável, né, melhor dizendo, do mercado secundário. Né? Perfeito, mas você acaba dando uma camada de proteção para o investidor, então, né? É isso. Esse produto, como que surgiu a ideia dele, né? Não sei se talvez os cotistas vão se lembrar, mas anos atrás, com juros altos, todo mundo queria renda fixa. Então, LCI, todo mundo queria o LCI, né, isenta e tal, e acabou o lastro, né? Então, o que o mercado fez? Pô, peraí, como é que eu chego vamos tentar sintetizar aqui um produto para chegar na LCI. Então, criou-se o Debentures RED, que aí você faz o RED, o cliente não sofre a marcação da abertura e fechamento de curva, ele é isento, né? Então, você tem a apropriação da isenção fiscal ali, você não paga imposto de renda, e você tem o resgate em D30. A LCI, você vai ter 90, 6 meses, 1 ano, 2 anos, coisas mais longas. Então, criou-se um produto, né, que é o Debentures RED, no qual o cotista é isento, tem liquidez em D30, então fez muito sentido. E eu acho que a gente provavelmente possa ver de novo esse cenário, né? Então, todo mundo migrando para LCI e LCA, acabando o lastro. Eu acho que esses fundos de debentures RED voltam a ser uma opção. Como eu disse, ele é um D30, e o ano passado ele foi muito bem de rentabilidade ali, por volta de entre 6% e 7% real, né? Real não, desculpa, nominal. E por que isso? Porque você tinha um descasamento entre Selic e inflação. Agora que você está tendo uma normalização da inflação versus a Selic, de se esperar que esse fundo ali no meio no final do ciclo vai dar muito ali no par, né? 100% do CDI, 90 e pouco por cento do CDI, que no final ele vai competir de novo com a LCI e a LCA, tá? Acho que essa é a ideia. Entendido. E acho que esse fato, né, da isenção, né, acho que é um diferencial interessante, né? Exato. Porque muitas vezes as pessoas não levam isso em conta e na hora de comparar, né, uma rentabilidade com outra, isso aí é sempre um asterisco ali que a gente tem que ter, que é você pensar que esse já é um produto onde você, né, não vai ter um impacto da tributação. Então, não, é um diferencial enorme.
É um diferencial enorme, porque já é na largada, né? A Previdência você tem que esperar um prazo, tal, isso aí, pô, é na largada já é isento. Então é um belíssimo produto, então está à disposição de vocês aí, clientes também da Toro. E aí a gente tem um outro produto, que é o Debentures 30, né? Plural Debentures 30, só que esse não é 100% redeado. Esse a gente faz um hedge tático, né? Que pode variar de 30% a 70% de hedge, de acordo com o cenário macro. Não é um negócio que a gente fica mexendo muito, tá? Porque senão você acaba errando o hedge, você estraga o produto. É mais realmente uma cabeça estrutural. E aí vai fazendo ajustes mínimos em relação a esse percentual de hedge. Então, só recapitulando, o Debentures hedge 30, 100% redeado. O Debentures 30 hedge tático, uma banda de 30 a 70, hoje, 19 de janeiro de 2022, a gente está próximo de 65%, 67% redeado para você. Tem uma gestão ativa, então, para definir o nível de hedge que você vai ter no portfólio. Só que com a cabeça mais estrutural, tá? Não é a cabeça como de um gestor macro, não é isso, é mais estrutural, e aí é mais ou menos assim que a gente... Também ele é D30, tá? Mesmas condições. Perfeito. E aí, por último, e aí como que diferencia esse produto um do outro, né? Acho que o cliente tem que ter na cabeça é o seguinte, o hedge, ele se encaixa muito para o cara que é mais conservador, então que está procurando alternativa, por exemplo, a LCI e LCA, lembrando que fundo não tem garantia do FGC, LCI e LCA tem. E o Debentures 30, sem o hedge no nome, já é para aquele cara que, pô, tô achando que a NTNB tá com, sei lá, vamos falar que hoje está mais ou menos em IPCA mais 5,75, alguma coisa assim. Pô, tô achando esse nível legal, vou começar a alocar. Então, ele vai colocando de pinga a pinga no Debentures 30, se apropriando desse carrego aí da NTNB, né? Como os ativos são atrelados a IPCA, você também acaba se beneficiando disso. E numa melhora de cenário macro, você acaba, e aí o fechamento da curva de juros, ele ganha esse fechamento. Então, eu acho que para o cliente que pensa mais longo prazo, que quer correr um pouco mais de risco, que vê o ponto de entrada na inflação como bom, querendo se apropriar da isenção em cima disso tudo, acho que o 30 faz muito sentido. Só para o cliente, quando for ver esse vídeo, souber diferenciar em qual que ele deve aplicar. Pode fazer meio a meio. Eu gosto de fazer meio a meio. Como eu não sei prever o que vai acontecer à frente, eu faço 50% no hedge, 50% no 30. E aí a gente tem na sua grade o quê? Mais um fundo de renda fixa? É o último? Tem mais um fundo. Essa foi a grande inovação que a gente fez, não só a gestora, mas como o grupo Plural aqui, né? A gente criou o Plural ESG, né? Acho que só é importante frisar aqui, André, a gente não quis fazer esse negócio, pô, vamos botar ESG aí no nome, vai ficar bonito e vamos embora. Não, a gente perdeu um tempo, a gente contratou, por exemplo, a Citaui, que é referência nessa parte de ESG, para ela nos ajudar, como que no nosso processo de investimento a gente colocava as questões ESG, né, no filtro de análise, então a gente contratou a Citaui, a gente chamou um conselho de notáveis, que são pessoas especializadas, cada um nas questões, então, ambiental, social e governamental, e de governança. Então, o professor Carlos Nobre, a Cristiana Pereira, que foi por muito tempo da B3, olhando governança, e a Alice Kirten, mãe do Guga, né, são os conselhos de notáveis. Para que eles servem? Se uma empresa tomar alguma ação que possa ser considerado um movimento em direção à ESG, a equipe de análise de crédito aqui da Plural pode acionar cada uma dessas pessoas, né, e perguntar se realmente o que essa empresa está fazendo vai em direção ao ESG, ou é bobeira, ou é só para dar mídia, ou de fato não tem um impacto ESG. Então, esses são os conselhos de notáveis, eles não barram o crédito, mas eles nos dão suporte na tomada de decisão em relação à questão ESG. Perfeito. Até porque, como está muito na moda, né, tem muita gente que está fazendo muito mais como uma estratégia de marketing, né, do que efetivamente está seguindo os conceitos. Né? Essa não é a nossa ideia. Então, qual que é o outro diferencial que foi muito legal? 20% da taxa de gestão da administração que fica para a gestora, então esse dinheiro não sai nem do cotista, sai da gestora. Então, tudo que sobrar para a gente, 20% a gente está revertendo para 3 instituições. Uma é a Amibras, a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil. A segunda é o projeto Amazônia 4.0, do professor Carlos Nobre. E o terceiro é o Instituto Guga Kirten. Então, essas 3 instituições são beneficiadas com 20% da taxa de administração que fica para a gestora, tá? Então, essa é uma ação que a gente fez. Muito bom. E aí, o que a gente fez de legal, André? A gente olhou a nossa grade e até agora eu só falei de produtos mais ou menos CDI, né? Então, o High Grade CDI, o crédito corporativo CDI, só o Debentures 30 que não, que tem a parte de PCA.
mas a gente queria alguma coisa híbrida. Então, no ESG, a gente vai carregar ativos CDI e ativos IPCA, tá? Então, você tem uma composição de ativo diferenciado que a gente não tinha, fora que você vai poder operar green bonds, vai poder fazer debêntures incentivadas, com ou sem hedge. Você tem um mandato mais amplo, então, mais flexibilidade para o gestor, né? Exato. A única coisa que a gente não vai ter nesse fundo, e é importante dizer aqui, é exposição cambial. Não vamos ter exposição cambial nesse fundo, tá? Acho que isso é importante dizer. Perfeito. Bom, passando da renda fixa, então, quais outros produtos que você acha que a gente vale a pena mencionar aqui para o pessoal? Eu acho que, de maneira geral, são esses, tá? Eu só queria alertar um ponto que eu não falei nos produtos, eles são totalmente acessíveis. Então, os debêntures incentivadas R$100, o ESG R$10, super democrático, né? Para ser realmente ESG, qualquer um pode colocar o dinheiro, se quiser aderir à causa. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, os produtos são acessíveis, a grade é essa toda que a gente falou. Muito bom, muito bom. Marcos, mais alguma coisa que você quer trazer em relação aos fundos, aos produtos? Não, acho que Plural? Não, André, acho que em relação aos produtos a gente conseguiu passar bem, tá? Eu tenho, assim, talvez a parte de diferenciais aí, né? Isso, acho que tem uma parte legal para a gente pensar, é o seguinte, né? Hoje o mercado de gestoras, né? A gente tem uma grande quantidade de gestoras, muitas dessas gestoras, né, não têm, né, a experiência, não tem o track record, né, que vocês têm, essa consistência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os diferenciais, né? Como que você vê a Plural se comparando aí com a média do mercado, né? Claro. Bom, depois de 8 anos aqui, fica fácil fazer essa comparação, né? Bom, o que eu acho que é importante dizer quando você compra crédito, fundo de crédito, você está comprando uma gestão e processo. Então, durante esses 10 anos, né, no qual eu disse que a asset existe, os gestores são os mesmos, nós nunca tivemos default de crédito, tá? Então, isso é extremamente importante e eu considero isso como um diferencial. As coisas não acontecem por acaso. Se a gente nunca teve um default, é porque o nosso processo de investimento ele foi testado, né? Acabamos de passar por 2020, que foi o maior stress test, né, que a gente viveu na vida, e a gente não teve nenhum problema, tá? Então, esse é um diferencial. O segundo diferencial, a equipe de análise é totalmente dedicada, então, a análise de crédito não divide com a análise do banco, então, na mesma bancada sentam os gestores e na frente dos gestores a equipe de análise. Então, uma equipe multidisciplinar e dedicada. A gente tem, por característica, gestão ativa, tá? Então, isso a gente preza desde o início do asset, não é um negócio que a gente, no meio do caminho, começou a ter, a gente sempre foi gestão ativa. O Rafael Slot, que é o CIO, ele tradeava moedas, e o Alexandre Donini, que é o gestor trader, tradeava ações, lá atrás, né, anos atrás, antes de vir para a Plural. Então, eles têm a cabeça muito ágil, e eles empregam isso no crédito, dadas as proporções, obviamente, mas essa é a nossa ideia. Então, tanto para oferir ganhos, quanto para nos tirar de problemas, que já aconteceu diversas vezes nos dois sentidos, para ganhar dinheiro e para tirar de problemas. Muito bom, Marcos. Queria te agradecer essa oportunidade, muito rica a conversa, acho que a gente traz aqui, né, vários componentes interessantes para os clientes e investidores da Toro. Queria ressaltar de novo, pessoal, você entrando na seção de fundos de investimento, então é só você na área de busca colocar Plural e todos esses, né, esses produtos, todos esses fundos que o Marcos citou aqui vão estar disponíveis para vocês. E Marcos, cara, fica o convite para você vir no Belo Horizonte, vir bater um papo com a gente pessoalmente aqui na Toro, a gente fazer, né, mais uma rodada aí para compartilhar tanto conhecimento que você tem com os nossos clientes. Queria te agradecer novamente. Com certeza irei, na próxima agenda vou dar uma passada aí, adoro BH, adoro também sair aí à noite, claro, né? Boa em BH. Mas queria agradecer a oportunidade aqui, né? Então, muito obrigado, vocês são grandes parceiros nossos. E tudo que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição de vocês. Um abraço aos clientes da Toro. Muito bom. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e a gente volta a se falar em breve. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.